né, a lei de formação, né, as sentenças que correspondem à lei de formação desse gráfico, nós temos duas sentenças. Uma sentença é y igual a x, e a outra sentença é y igual a menos x. Quando que o y é igual a x? O y é igual a x quando o x for positivo. Vou botar maior ou igual que zero. Né? Melhor, quando o x for não negativo, vou botar o zero. Né? Se fosse positivo, não entrava o zero. Quando o x for maior que zero. Maior ou igual que zero. E quando que é menos x? Quando o x for negativo. Certo? Então, aí nós temos que olhar, né, as formas do gráfico. Então, quando o x é maior que zero, ele tem um formato. Quando o x é menor que zero, ele tem outro formato. Tá? Então, assim que a gente vê, certo? Uma vez eu dei cálculo zero e eu botava esses gráficos lá segmentados e eu lembro que dava, né, as pessoas ficavam enlouquecidas com isso, né? E é uma coisa bem simples, é uma regra. E aí eu dizia, lê a regra. Aí qual regra, professor? Né? Ó, regra aqui, ó, x maior que zero, então é x. A outra regra, x menor que zero, é uma regra. A regra para esse gráfico. Como a regra do imposto de renda. Né? Enfim. E agora? Isso aqui é o famoso ΔN. É uma função, né, que tem por aí. Interessante ela ajuda depois a chegar na função delta. Eu não vou falar disso, né? Mas a ideia, ela vai, de alguma maneira, ir para a função delta. Tá. Então tá. Então aqui eu defini o ΔN. Definida. E aí ele pede o gráfico de ΔH2. Bom, então vamos ler o que nós temos. Ele quer o ΔH2. Tá. ΔH2 de T. O ΔH2 de T vai ser o quê? Bom, se aqui é N, aqui é N. Então, ΔH2 vai ser 2. Quando? Quando o meu T pertencer a menos 1 sobre 2 vezes 2. Até 1 sobre 2 vezes 2. Quando o T pertencer a esse intervalo. E 0 quando o T não pertencer a esse intervalo. Então, nós vamos ter que ver agora o que isso implica. Uma coisa. Próximo. Então, tá, vamos ver o seguinte. Vamos ver se eu consigo fazer um gráfico decente aqui. Vamos botar aqui. Opa. Aqui. Então tá. Vamos ver o seguinte. Se eu venho aqui e vou marcar a unidade. Bom, se eu marco como uma unidade, marquei, sei lá, menos 1, menos 1. Então, se eu tenho a metade, então a metade da metade é aqui. Metade da metade é aqui. Então, aqui está o menos 1/4 e mais 1/4. Eu vou marcar aqui 1 e vou marcar aqui 2. Tá. Então, o que acontece? Bom, qual é o intervalo que nós estamos considerando? Toda a reta. Mas, se, né, vamos fazer o seguinte. Vou botar uma corzinha nele. Então, nessa região aqui,
né? Essa região aqui é fora do meu intervalo, né? Ou seja, essa região aqui que eu marco, botei a reta rosa, é fora do intervalo. Então, como ela é fora do intervalo, a função vale zero. Então, eu estou olhando para a parte de baixo da lei. E aqui, novamente, está fora do intervalo. Né? Porque, né? Ou seja, eu estou com um t maior que 1/4, e aqui eu estou com um t menor que 1/4. Então, a linha rosa, ela está sobre o eixo t, né? O eixo das abscissas, porque quando o t está fora do intervalo, a função vale zero. Mas quando a função está dentro do intervalo, né? Quando a função está dentro do intervalo, vamos marcar aqui, vou botar outra cor. Quando a função está dentro do intervalo, vou botar de preto, né? Maior. Quando a função está dentro do intervalo, por exemplo, né? Aqui, quando a função está dentro do intervalo, quanto é que ela vale? Ela vale 2. Né? Ela vale 2. É o que nós temos aqui, né? Então, quando ela está dentro do intervalo de -1 a 4, ela vale 2. Então, você vê. Ó, dentro do intervalo, ela vale 2. Fora do intervalo, ela vale 0. Então, assim que a gente faz um gráfico segmentado. Eu olho, bom, em qual intervalo vale 2? Intervalo de -1/4 a 4. Então, nesse intervalo, o y vale 2. No intervalo, nos demais intervalos, né? Ou seja, ele vale 0. Eu botei desse aqui, é 4. Certo? Então, simples assim. E isso aqui a gente usou essa definição para obter. Tá. Então, vamos ver agora esse gráfico aqui. Esse gráfico que depois ainda vai voltar, né? Bom. Então, tá. Deixa eu ver aqui. Ainda tem website. Tá. Então, como é que eu vou fazer esse gráfico? Tenho quantas leis? 1, 2, 3. Tenho 3 leis de formação. Então, para isso, eu vou fazer um sistema cartesiano. Vou botar um sistema cartesiano aqui. Unitaço aqui. Depois, eu tenho vou botar ele mais para cá. Vou marcar 3 posições. Quais são as 3 posições de destaque? Bom, o 0, né? São 2 posições. E o 3? Vou botar aqui. 1, 2, 3. Bom, antes do 0, quanto é que vale a função? Ela vale 0. Então, antes do 0, a função vale 0. Então, antes do 0, a função vale 0. Vou botar ali. Isso aqui. Antes do 0, ela vale 0. De 0 até 3, quem é que rege a função? Qual é a regra? É x ao quadrado. Então, de 0 até 3 é x ao quadrado. Então, aqui não tem jeito. Aqui eu vou tentar fazer na mão. Tá, então vamos lá. Eu vou marcar aqui, por exemplo, 9. Né? Então, aí vira o quê? Vira um pedaço de parábola, né? Então, nesse intervalo aqui, ela vira uma parábola. Certo? Agora, de 9 de
Eita, professor, mas você errou ali, né? Aqui é x maior que 3. E é x maior que 3, tá? X maior ou igual que 3. Quando x é maior ou igual que 3, a partir daqui, o que acontece? A partir daqui vai ficar uma reta, né? E essa reta é constante em y igual a 9. Então, ficou essa reta aqui. Aqui, parábola é fácil desenhar, reta não. Vou botar uma reta ali. Tá ali. Certo? Então, ficou esse o gráfico da função. Então, você vê, para cada intervalo, né, nós temos que ver qual é a regra. Então, para x menor que 0, a função, o y é 0. Para x entre 0 e 3, o y é x ao quadrado, ou seja, vai formar uma parábola. E para x maior ou igual que 3, o y é 9. Tá? Poderia ser esse y 8? Tudo depende, né? Poderia ser 4, poderia ser 0, poderia ficar aqui, tudo depende da regra que eu vou estabelecer ali, né? A regra ali é 9, porque eu queria deixar lá em cima. Tá. Bom, todo esse papo aqui é para nós agora, então, vamos definir a função de Heaviside. A função de Heaviside é uma função bem importante, bem simples, bem importante, e ela é também chamada de função degrau unitário, né? Ela também, às vezes, ela é nomeada com uma letra U em uns livros, alguns livros que eu tenho aqui chamam de letra U, tá? Outros livros vão chamar de letra H, função de Heaviside. Então, se vocês forem procurar por aí, degrau unitário ou Heaviside. E ela é uma função bem simples, né? Ela é 0 quando t é 0, é menor do que 0, e ela é 1 quando t é maior do que 0. Né? Antes que eu... Agora sim. Então, ela é 0 quando t é menor que 0, e ela é 1 quando t é maior do que 1. Então, aqui está o gráfico dela, né? Então, antes de 0, ela é 0. Depois de 0, ela é 1. E ela dá aquele salto, por isso que ela é um degrau. Ela vai indo ela vai chegando próximo do 0 e ela dá o salto. Tá. E isso vai para o infinito, vai para menos infinito, né? Para menos infinito ela é 0 e para mais infinito ela é 1. Bem simples. Bom, o que pode acontecer? Nós termos uma função de Heaviside deslocada para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, essa aqui, o t menos a. O t menos a é um deslocamento para a direita. Então, sempre quando eu tenho dentro da função de Heaviside t menos a, o deslocamento para a direita. Se eu tenho t mais a, o deslocamento é para a esquerda. Tá. Então, como é que eu vou definir? T menos a é 0 se o t é menor do que a e 1 se o t é maior que a. Tranquilo, né? Vamos fazer o gráfico. Fazer o gráfico da primeira. Então, como é que fica o gráfico dessa função aqui? Bom, o a é o 2. Então, eu vou botar uma linha de auxílio ali no 2. Né? Então, como é que fica? À direita do 2, o y vai valer 1. E a esquerda vai valer 0. Né? Simples assim. Eu desloquei para o 2. Né? Então, é tranquilo. Agora, eu tenho h de t mais 1. Então, eu vou deslocar para a esquerda. Então, em t menos 1, ou seja, eu estou fazendo uma unidade para a esquerda, sempre com sinal contrário. Eu desloquei uma unidade para a esquerda. Então, o que eu tenho? Né? Até chegar ao menos 1 é 0. Depois que chegou no menos 1, o y passa a ser 1. Aí, se eu multiplicar por 3, bom,
Muito simples. Então, é h de t menos 1. Então, no lugar do 1, eu vou colocar, eu estou fazendo um deslocamento para a direita, uma unidade para a direita, quando eu estou fazendo t menos 1. Então, em 1, eu coloco, né, a minha linha auxiliar. Antes do 1 é 0, depois do 1 é 3, porque vai ficar quanto? 3 vezes 1, né? Então, aqui era 1, 1 vezes 3, 3. Mas aqui continua 0. Por que continua 0? Porque quanto é que é 0 vezes 3? Né? Então, isso aqui também é importante. A gente pode observar, a gente poderia observar da seguinte maneira, né? Teria t menos 1, é a mesma coisa que eu fazer 3 vezes quem? 0 para t menor do que 1 e 1 para t maior igual do que 1. Então, o que vai acontecer? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Né? Então, só para a gente forçar um pouco, né, como seria a definição. Tá? Não precisa escrever isso aqui, é facilmente verificado. Tá. E aí, por 3, por 10, por 1000, 100.000, enfim. Bom. E agora? Eu vou pegar uma função, vou pegar um A menor do que um B. Genérico. Genérico. Então, o A menor do que o B, por exemplo, eu vou ter uma função desse tipo. Vou ter uma situação desse tipo. Tá? Eu estou desenhando torto. Vou pegar aqui, botar aqui um A e um B. Então, se o T é menor do que A minha função é 0. Em A, entre A e B, a função vale 1. Né? A função vale 1. De B em diante, a função volta a valer 0. Então, de B em diante, a função volta a valer 0. Certo? Então, esse gráfico aqui, ele pode ser escrito de forma mais compacta também dessa maneira. Heaviside de T menos A menos heaviside de T menos B. Certo? Ou seja, eu posso escrever desse formato ou eu posso escrever desse formato. Né? Vocês são todos estão escrevendo a mesma coisa. Então, esse gráfico, essa lei de formação ela descreve esse gráfico, que descreve também, pode ser escrita dessa forma. E essa expressão aqui, com função de Heaviside, também descreve esse gráfico. Certo? Bom, então tá. Então, nós temos aqui as leis de formação. Bom, então vamos ver o seguinte. Se eu for fazer a função Heaviside de h de t, né? t menos 1, menos h de t menos 3. Então, ela é simples, né? Se eu pegar aqui o h de t menos 1. O h de t menos 1 é esse aqui. Né? O h de t menos 3. Está aqui. Né? Ou seja, eu desloquei para a direita uma unidade e desloquei para a direita 3 unidades. Agora, eu vou subtrair um gráfico do outro. Ou seja, eu vou subtrair esse gráfico desse gráfico. Como é que vai ficar essa subtração? Bom, vou pegar um gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou marcar, né? Eu estou subtraindo o vermelho do azul. Então, eu tenho a primeira barramento em 1. Eu tenho esse barramento aqui em 1. Então, o que acontece? De menos infinito até 1, tanto o gráfico vermelho quanto o gráfico azul, eles estão sobre 0. Então, é a mesma coisa que 0 sobre 0. Quanto é que é 0 sobre 0? 0. Né? Então, de 0 até... De menos infinito até 1,
eles estão sobre o zero, então 0 menos 0, 0 menos 0 é 0. Tá. De 1 agora até 3. O que eu tenho de 1 até 3? Bom, eu tenho o vermelho, é 1. O azul é 0. Então, quanto é que fica 1 menos 0? 1 menos 0 fica 1. Né? Então, eu tenho 1, que é o vermelho, menos 0, que é o azul. 1 menos 0, 1. E, por fim, eu vou olhar para 3 para mais infinito. 3 a mais infinito, o que eu tenho? Eu tenho o vermelho, 3 mais infinito segue, e eu tenho o azul, de 3 mais infinito. O que eu tenho agora? Eu tenho 1 menos 1. Eu tenho o vermelho menos o azul. Quanto é que é 1 menos 1? 0. E aí, então, aqui eu tenho o gráfico dessa função aqui. Certo? Tá? Então, a gente pode enxergar claramente que aqui, então, nós temos... Eu desloquei uma unidade para direita e eu desloquei uma unidade para direita. Então, somente entre 1 e 3, a minha função vale 1. Nas demais ocasiões, a função vale 0. Certo? Então, aqui nós fizemos, literalmente, eu tirei um gráfico do outro. Tá? Essa é uma forma que a gente pode usar para obter esse tipo de gráfico. Bom, estamos encerrando, então, a nossa segunda live. Voltamos na live das 20 para as 9, isso. E até daqui a pouco. Né? Mas, só para finalizar aqui retomar essa é uma situação que surge, né, com alguma frequência, né? Então é sempre bom reparar esse detalhe, né, que quando eu tenho essa situação aqui, eu tenho só um pedaço, né, que é entre 1 e 3. Nas demais situações, para os demais t's, isso é 0. Entre 1 e 3, o y é 1. Tá. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter que somar dois gráficos. Então, para o t-1 e para o t-3. Então, h de t-1 e h de t-3. Tá. Então, a ideia aqui é somar. Eu vou pegar o vermelho e vou somar com o azul. Para fazer isso, então nós vamos ver o seguinte. Vou pegar o terceiro gráfico, de novo, vou barrar no 1. E o que acontece? O vermelho, de menos infinito até 1, é 0. E o azul, de menos infinito até 1, é 0. Se eu somo 0 com 0, isso dá 0. Agora eu vou adiante, vou do 1 até o 3. Do 1 até o 3, eu tenho o azul, o vermelho é 1, o azul é 0, e aí vai ficar 1 mais 0, isso dá... 1 mais 0 dá 1, né? Então, nós tínhamos 1 mais 0, somei os dois, deu 1. Então, agora, do 3 em diante, o que vai acontecer? Do 3 em diante, o vermelho é 1. Do 3 em diante, o azul é 1. Eu vou ter que somar 1 mais 1. Vou ter que dar 1 mais 1, 2. Então, literalmente, eu somei. Né? Literalmente, eu fiz uma escada. Né? Dá para ver que dá para uma escada. E aí eu poderia colocar, sei lá, se eu fizesse, né, por exemplo, botasse aqui h de t menos 5. Né? O que ia acontecer? Aqui, em menos 5, ia ter outra escada. Né? Ou seja, ia ter um outro degrau. Enfim, só que daí não teria essa parte aqui, não existiria, né? Aí ia ter essa aqui. E assim por diante, né? Ele ia seguir esse padrão, certo? Então, assim também que a gente pode escrever uma escadinha.
Então, tá. Então, tá aqui, né, o nosso gráfico. Como é que eu vou escrever isso como sentença? Né? Como eu vou escrever isso? Eu vou ter que ter 3 sentenças, né? 1, 2, 3. Eu vou ter 3 sentenças. Então, a primeira, né? Essa aqui é de menos infinito até 1. Então, de menos infinito até 1, eu tenho 0. Ou seja, de menos infinito até 1, eu tenho 0. Depois, de 1 até 3. De 1 até 3, né? Eu tenho 1. Né? De 1 até 3, eu tenho 1. E depois de 3 a mais infinito. De 3 a mais infinito, eu tenho 2. Então, repara, eu posso escrever tanto dessa forma aqui, como dessa forma aqui. É a mesma coisa. Descreve a mesma coisa. Só que a função de Heaviside, ela é uma forma mais compacta. Então, as duas formas estão descrevendo esse gráfico aqui, né? Aí sei lá, aí fica uma questão de estética do gosto de cada um. Mas essa aqui, nos livros, pelo menos de equações diferenciais, ela é bem, tem bastante saída. Eu imagino que, sei lá, no livro de circuitos elétricos, isso aqui também sai. Isso aqui pode ser, sei lá, uma força eletromotriz. Sei lá, uma força eletromotriz constante. Faz sentido? Para mim, eu não sei. Matematicamente faz. Fisicamente, não sei. Tá. Agora vem a seguinte situação. Quero escrever a função de Heaviside como... Ou melhor, eu quero escrever essa função aqui que nós tínhamos lá no início da pré-aula. Não tem lá. No início da pré-aula, escrever essa função como uma função de Heaviside. Como é que fica? Bom, como é que será que vai ficar? Posso escrever isso como função de Heaviside? Posso. Aqui nós escrevemos isso aqui como função de Heaviside. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Então tá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a primeira coisa que eu vou avaliar é o seguinte. Bom, eu estou pegando eu vou pegar essas duas primeiras linhas. 0, né, de menos infinito até 0. E aqui nessa linha, em vez de pegar o x ao quadrado, eu vou pegar o 1 primeiro. Não vou pegar o x ao quadrado, vou pegar o 1. Por quê? Né? Então, porque nessas primeiras duas linhas, nós podemos escrever ela dessa forma. Nós podemos escrever ela dessa forma. Né? Então, que é o que nós já tínhamos feito anteriormente. Né? No primeiro exemplo de função de Heaviside, porque esse gráfico aqui, né? Nossa, fez uma reta bem reta. Né? Nessa primeira situação ali que a gente fez, né? Nós temos isso aqui, ó, entre 0 e 3. Entre 0 e 3, nós temos 1. Né? Que é o que isso aqui representa. Tá. Então, o que eu vou fazer? Essa minha função aqui, eu vou multiplicar ela agora por quanto? Por x ao quadrado. E se eu faço 1 vezes x ao quadrado, o que vai gerar? 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, né? E aí isso vai gerar o quê? Então, nesse intervalo aqui, eu vou ter quem? X ao quadrado. Porque eu multipliquei o vermelho por x ao quadrado. Então, 1 vezes x ao quadrado resulta em x ao quadrado. Então, aí, essa reta aqui virou, né? Multipliquei por x ao quadrado, virou aquela parábola. E aí, o que nós temos? Se eu multipliquei, né, a reta por x ao quadrado, então o que acontece? É a mesma coisa que eu pegar, né, esse primeiro pedaço, né, e multiplicar isso aqui por x ao quadrado. Então, é a mesma coisa que eu ter x ao quadrado vezes h de t
menos h de t menos 3. Certo? Então, essa função aqui, né, essa expressão, representa exatamente isso aqui. 0, 0 até aqui, x ao quadrado até 3. Bom, depois daqui é 0, né? Mas depois a gente vai ver que aí eu não entrei ainda na terceira expressão. Mas até o 3 aqui, esta expressão aqui corresponde a esse gráfico. Certo? Então tá. Então, né? Então aqui, esse gráfico aqui, então, corresponde à soma, à subtração do h de t menos o h de t menos 3, a gente já viu, fez isso, né? Então, se eu subtrair, né, o rosa do azul, eu vou ter este gráfico, né, fazendo essa subtração. Desta maneira, eu tenho aqui o h de t menos o h de t menos 3, corresponde a esse gráfico aqui, né? Aqui faltou eu colocar isso aqui, né? Faltou esse pedaço e faltou esse pedaço aqui, né? Então, se eu multiplico todo esse gráfico por x ao quadrado, se eu multiplico tudo isso por x ao quadrado, eu vou gerar, então, essa situação aqui, né? Vou fazer isso direitinho. Parece bobinho, mas é importante porque às vezes são essas coisas simples que geram dúvida. Então, né? Esse gráfico, né? H de t menos H de t menos 3, né? É esse gráfico aqui. Vamos botar os pretos. Se eu passar essa subtração, tá? E vai para o mais infinito. Tá. Da mesma maneira, quando eu venho para cá, né, o que vem antes não interessa, é 0. Né, o 0 também entra, né, ou seja, eu tenho que considerar que isso aqui é 0. E depois disso aqui, tem que considerar isso aqui. Certo. Agora, aqui é a mesma coisa, né? Antes do zero o y é 0. E depois do 3, né, o meu y é 0. Então, eu simplesmente peguei esse gráfico aqui e multipliquei ele por, fiz vezes x ao quadrado. Então, 0 vezes x ao quadrado continua sendo 0. 1 vezes x ao quadrado ficou esse x ao quadrado, né? Ficou essa parábola. E 1, ou melhor, 0 vezes x ao quadrado continua sendo 0. Certo? Bom, então fica mais claro dessa maneira, né? Mais fácil de verificar isso. Tá. Então, dessa maneira, se eu venho aqui, agora faltou a terceira condição. Então, a terceira regra. Então, a terceira regra eu venho e coloco ali, né? O maior que 3. Tem um probleminha. Eita, nós. Deu. Descobri o problema. Terminou de editar exatamente na hora da aula. Eu estava editando o vídeo da aula de ontem. Bem que eu descobri. Tá. Beleza. Interferências externas. Tá. Beleza, então tá. Então, continuando. Então, aqui, só para finalizar, né, que eu esqueci de botar aqui também, que antes do 0 ele também aparece, né?
Então, antes do zero, ele aparece. Então, aqui, para menor do que zero, para o x menor do que zero, a minha função, o meu y, vale zero. Para x entre 0 e 3, o meu y é a parábola. Para x maior do que 3, o meu y é 9. Então, como é que eu vou escrever essa função, a função de Heaviside, né? Então, para a parte vermelha, é o h de 3. Então, eu vou somar, né, o x ao quadrado mais o h de x menos h de x menos 3. Se eu fizer essa soma, eu tenho, então, essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui corresponde, né, pode ser reescrita como parcelas da função de Heaviside. Tá? Então, são duas maneiras de escrever o mesmo problema. Certo? Então, são duas maneiras de escrever o mesmo problema. Então, essa primeira parcela aqui, sempre vamos lembrar, corresponde daqui para cá. E essa parcela aqui corresponde daqui para cá. Tá. Beleza. Então, continuando. Então, agora aqui, né? Considere o gráfico da função abaixo. Escreva, né? Escreva as sentenças. Né? Vamos tirar do modo de apresentação. Escreva as sentenças da função e a função de Heaviside. Então, eu estou olhando, tenho esse gráfico e eu quero escrever as sentenças e a função de Heaviside dessa função. As duas formas de escrever, né, a regra que gera esse gráfico. Então, quais são as duas formas, quais são as duas regras que geram esse gráfico? Então, tá. Então, as duas regras que geram esse gráfico. Bom, primeira coisa a ser feita. Nós vamos ter que olhar para a reta. Qual reta? Nós temos duas retas. Nós temos essa reta aqui. Tá? Vamos pegar a caneta certa. Eu tenho a reta R1 e a reta R2. Então, a reta R1. Né? A reta R1, ela está definida entre menos 1 e 0. Como eu vou obter essa expressão? Muito bom. Vamos descobrir como a gente vai fazer isso. Primeiro, a gente precisa descobrir a equação dessa reta. Então, como é que eu determino a equação de uma reta? Né? Lembrando, a equação da reta é ax mais b. Eu preciso determinar a declividade. Então, quem vai ser a declividade? A declividade é a variação nas ordenadas, que é 1, dividido pela variação nas abscissas, que também é 1. Então, 1 dividido por 1 deu 1. Ela é uma reta crescente, então o A é positivo. Então, dessa maneira, o meu Y é x mais 1. Então, né, a gente observa aqui que para menos 1, para o x variando de menos 1 a 0, a reta é descrita por x mais 1. Tá. Agora, a outra reta. Como é que ela vai funcionar? Vou fazer a reta R2. A reta R2, ela está definida entre 0 e 2. Quem é o A? Bom, é a variação em Y sobre a variação em X. Né? Então, a variação em Y é 1. Né? Ou seja, a minha altura é 1. Minha variação em X é 2. Então, vai ficar 1 meio. Né? Então, o Y é igual a 1 meio de X. Só que tem um detalhe, né, que a gente tem que observar. A reta é decrescente, então é menos 1 meio, né? Então, isso aqui é menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Se você fizesse direitinho, né, pegasse ali, ó, 1. Aqui eu tenho o Y é 1.
o x correspondente é 0, menos o x correspondente, ou melhor, o y aqui é 0, o x correspondente é 2. Então, aqui é o ponto 0 e 1, e aqui é o ponto 2 e 0. Fazendo essa continha, você tem quanto? 1 sobre menos 2, né? Muito bom. Então, desta maneira, e aqui vai ser mais 1, né? Porque aqui o B é sempre quando a reta intercepta o eixo do Y. Então, está aqui. Né? Então, nós temos essa, né? Nós temos essa expressão, né? Quando o meu x varia de 0 a 2. Tá. Então, é fácil, né, escrever, primeiramente, isso aqui como uma sentença, né? Vamos botar aqui meu f de x. Então, isso aqui é x mais 1, isso aqui é menos x sobre 2 mais 1. Então, fica fácil. É 0 se o x é menor que menos 1, né? É x mais 1 se ele está entre 0 e 1. X sobre 2, menos x sobre 2. Tá? Menos x sobre 2, mais 1. Se ele está entre 0 e 2, e 0 se o x for maior do que 2. Certo? Aqui vamos ver os iguais, né? Até eu posso colocar um igual aqui, né? Ou aqui, tanto faz, né? Porque se eu botar 2 no lugar do x, vai dar 0. E aqui eu também poderia colocar 0 aqui, né? Eu poderia botar aqui ou aqui, tanto faz, porque se eu botar 1 no lugar do x, isso vai dar 0. Certo? E a mesma coisa vale aqui, né? Aqui eu poderia botar aqui, tanto faz, porque vai estar sempre certo. Nesse problema. Tá? E aí tem que parar, em outra situação tem que parar, olhar e pensar. Beleza, então aqui é mais simples de olhar a sentença. Agora vamos botar em termos de função de Heaviside. Então, em termos de função de Heaviside, nós temos que ver o seguinte. Né? Deixa eu ver. Nós temos que ver o seguinte. Eu vou olhar para 2 intervalos. Então, se eu olhar para cá, se eu olhar para esse intervalo aqui, vamos supor que aqui fosse a função, eu tivesse essa função aqui de Heaviside, né? Ela seria, um pouquinho mais para cá, ela seria menos 1 e 0 e 1. Seria essa a função de Heaviside. Essa função de Heaviside aqui, ela seria descrita como? Olhando lá para o que nós tínhamos visto antes, né? Ela é desse tipo. Ela é desse tipo aqui. T menos A menos T menos B, onde o A é menor do que o B. Então, como ela é desse feitio aqui, ou seja, ela tem esse formato, ela vai ser quanto? H de T menos A, ou seja, menos 1, menos o H de T menos 0, ou seja, H de T. Então, esse trechinho de reta aqui, ele pode ser descrito dessa maneira, só que isso aqui é 1. Agora, se eu multiplico, né, essa reta por x mais 1, né, aqui eu estou usando a variável x. Se eu multiplico por x mais 1, né, se eu estou usando x mais 1, então, se eu venho aqui e faço a multiplicação disso por x mais 1, então vai ficar x mais 1 vezes
h de x mais 1 menos h de x. Então, isso aqui descreve, né, esse gráfico aqui. 0. Certo? Então, né, esse gráfico, essa expressão aqui, né, ela vai descrever isso aqui. Tá. Então, agora tem que fazer a rampa, né? Eu subi, se eu deixar só por esse verde, eu vou subir e vou cair no chão, né? Então, agora eu vou para outra parte. Como é que vai ficar a outra parte? A outra parte da mesma maneira, né? Outra parte, eu vou olhar agora para esta parte aqui e vou ver o seguinte. Bom, se eu seguir a mesma lógica do h de x menos a menos o h de x menos b, né? Eu tenho esse gráfico aqui, de 0 até 2. Ou seja, eu vou ter o h de t menos 0, de x menos 0, né? Eu vou ter o h de x menos 0 menos o h de x menos 2. Só que eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Por menos x sobre 2 mais 1. Então, eu vou fazer menos x sobre 2 mais 1. Menos de x sobre 2 mais 1. Vezes quem? O h de x menos o h de x menos 2. Ok? Então tá. Então agora eu tenho o seguinte, né? Essa minha função aqui, ela descreve essa minha função aqui, ela vai descrever isso aqui, essa descida, isso aqui. Então agora eu vou ter que somar as duas, né? Então, somando o que estava no slide anterior com o que está nesse slide, eu vou ter o seguinte, eu vou ter onde é 0 mais 0, continua sendo 0. Depois eu vou ter essa parte aqui, isso aqui vai somar com 0, então vai sobrar o azul. Essa parte aqui eu vou somar com 0, vai sobrar então a rampa, e depois continua 0. Então, a minha função final, né, f de x, né, estou fazendo x, vai ser quanto? Vai ser o x mais 1 vezes o h de x mais 1 menos o h de t de x, mais quem? Menos x sobre 2 mais 1 vezes o h de x menos o h de x menos 2. Então, esse gráfico, né, nosso gráfico aqui, né, o finalmente dele, né, esse gráfico aqui todo, né, ele é descrito por essa expressão aqui. Aí fica a critério do cliente, né? Vou querer escrever como função de heaviside, vou escrever como segmentado, não sei. Por que a função de heaviside vai aparecer? Né? Porque semana que vem, quando a gente for falar de transformada de Laplace, a função de heaviside tem uma transformada de Laplace bem amistosa. Né? A gente consegue tirar propriedades bem importantes